Muito bem. Pronto, vamos pedir a todos também, antes de começar, que mantenham os micros desligados. Claro que na altura das questões queremos é que os micros estejam ligados depois, mas para já vamos pedir para tentar não sermos interrompidos às vezes sem querer pelos microfones ligados. Pronto, antes de mais queríamos agradecer a todos estarem aqui connosco nesta sessão do feedback. Portanto, como hoje de manhã espero que tenham tido a oportunidade de ouvir a Maria José Novaes na apresentação dela hoje de manhã, falou sobre pequenas cápsulas de formação que iriam ocorrer durante o ano, e o feedback é uma destas cápsulas de formação. Chamamos de cápsulas porque serão isso mesmo que a Maria disse, serão formações rápidas. E serão formações aqui para relembrar conceitos que é o que nós vamos aqui tentar hoje fazer. Todas estes projetos que temos feito, como as guias de carreira, ou esta cápsula de feedback, e de outras que vão ocorrer, como o LinkedIn, que a Maria hoje também referiu, outras cápsulas de formação que vão ocorrer, partiram aqui então de um plano de ação, depois de recebermos os resultados do Missão Bank, as pessoas tinham aqui alguma dificuldade em perceber como é que podiam desenvolver a sua carreira, como é que se podiam desenvolver enquanto profissionais, e portanto criámos aqui algumas cápsulas de formação para que pudesse ser relembrado algumas temáticas ou até dadas algumas temáticas para ajudar nesse desenvolvimento. Portanto, hoje é sobre o feedback que eu e a Cláudia Franquinho, eu ia dizer Ferreira, também não estou a dizer mal, é Cláudia Ferreira. Não estás a dizer mal? Sim, eu e a Cláudia estivemos aqui juntas a fazer este trabalho. Esta cápsula de formação do feedback já foi apresentado em Espanha. Como a Maria disse, nós estamos um bocadinho atrasadas e só agora é que estamos a apresentar, mas então trabalhamos aqui em conjunto. Pedimos também aqui algum suporte a 3 colegas e vão perceber à frente quem são. Aqui com alguns testemunhos, desde já agradecemos, e queremos também agradecer à Catarina pela ajuda daqui da edição dos vídeos, foi uma grande ajuda, à Catarina também que trabalha connosco nos recursos humanos. Portanto, e agora realmente falando aqui do que é o feedback, portanto é sempre importante primeiro falarmos aqui do que é que vai hoje ser abordado. E portanto, hoje nesta cápsula de formação que é o feedback, vamos falar sobre a importância do feedback, que tipos de feedback normalmente encontramos, portanto, os mais comuns. Depois vamos abordar 5 dicas para um bom feedback. E depois, como eu estava a dizer, também vamos abordar aqui alguns exemplos, alguns testemunhos, recolhemos alguns testemunhos de alguns colegas de diferentes sociedades sobre as 3 partes do feedback: o pedir, o receber e o dar. Também será nesta apresentação, ou melhor, nesta cápsula de formação, que faremos a apresentação da nova ferramenta do grupo, que é o Evolve, uma ferramenta de feedback que queremos hoje também apresentar-vos e a perceberem aqui o propósito desta ferramenta. Mais à frente falaremos sobre a ferramenta e também seremos mais detalhados para que possam ver a ferramenta na prática. Portanto, de forma muito geral, o que é isto do feedback? O que é esta definição de feedback? Como é óbvio, feedback não é uma palavra portuguesa, é uma palavra inglesa, pode ser facilmente traduzida como comentário ou uma avaliação dada a respeito dos resultados obtidos em determinada atividade ou ação. Colocamos aqui este bonequinho com as setas em duplo sentido, porque realmente quando estamos a receber ou a dar feedback, o objetivo é que seja algo muito transmitido e, portanto, partilhado. E, portanto, que haja aqui, tem que haver sempre 2 intervenientes, no mínimo, não é? Para se dar aqui um feedback e, portanto, deve ser uma ação que se movimenta tanto para dar, como receber, como também para pedir. E, portanto, pusemos aqui de forma muito geral o que é uma definição de feedback. Nós até, quando estávamos a fazer esta apresentação,
há sempre muito conteúdo brasileiro. E os brasileiros dizem muito retroalimentação. E na realidade é uma palavra que não nos soa muito bem, mas que faz todo o sentido, não é? Alimentarmos aqui, alimentarmos o comentário, alimentarmos a avaliação. E, portanto, faz todo o sentido essa palavra. Não a colocamos porque pareceu-nos um bocado retroalimentação, mas a palavra em si faz todo o sentido. Agora vamos falar um bocadinho sobre alguns estudos que foram realizados sobre esta questão do feedback. Nós debruçamos-nos sobre um estudo, podem até consultar. Esse estudo refere que 26% das pessoas concordam que o feedback melhora a nossa performance. 26% é uma chamada muito grande de atenção, porque o feedback tem que ser encarado como uma forte ferramenta de melhoria da performance das pessoas. E o que nós nos apercebemos nesse estudo é que este número tão baixo, 26%, reflete então que alguma coisa está aqui a não ser bem realizada. Portanto, ou o feedback que está a ser dado não está a ser bem compreendido, não é? Não está a ser bem compreendido por quem o está a receber, e isso é óbvio, porque o feedback tem como principal objetivo melhorar, então, aqui a performance da pessoa, e, portanto, se a pessoa que o está a receber não está a compreender, se calhar a causa raiz pode estar na forma que se está a dar esse feedback. E, portanto, foi aqui estudado os estilos mais comuns de feedback e que nós encontramos até para termos esta percentagem tão baixa de melhoria de performance. E, portanto, os dois estilos de feedback que o estudo refere que são mais encontrados é o demasiado direto e o muito indireto e suave. Portanto, o demasiado direto, acho que esta frase já diz tudo, portanto, são pessoas que, ao dar o feedback, estão muito focadas em dar o feedback de uma forma muito direta, pouco contextualizada, sem fazer um enquadramento. E o que é que isso acontece? Acontece que a pessoa que está a receber este tipo de feedback normalmente não estão a receber a informação na totalidade, porque metade já está a ser recebido para se defender. Ou seja, já não, começa a ouvir a mensagem, mas já está a querer responder logo de seguida, se calhar até sem ouvir tudo o restante. Portanto, o demasiado direto cria aqui muitas defesas, muitas barreiras na pessoa que está a ouvir e, portanto, não é um feedback que tenha aqui uma postura muito positiva na forma como se dá. E depois temos aquele que é muito indireto e muito suave, que o interlocutor normalmente recebe o feedback, nem sequer percebe que está a receber o feedback e muitas vezes sai desse feedback ainda mais confuso do que começou. Portanto, normalmente também, o que é que acontece neste feedback indireto e suave? A pessoa que está a dar esse feedback muitas vezes não quer magoar a pessoa que está a ouvir, tenta arranjar as melhores palavras, o que nós chamamos do floreado, até chegar realmente ao que é necessário, e a pessoa sai de lá sem perceber o que é que aconteceu, nem sequer percebeu que recebeu um feedback, pensou que foi só algum comentário, mas não percebeu que aquilo tinha um objetivo, tinha um propósito, e portanto também o ser muito direto não é positivo, mas o ser demasiado indireto também não é positivo. E aqui é que é também a grande temática, não é? Que é encontrar aqui um balanço entre estes dois estilos. Nós achamos interessante colocar aqui, porque se o feedback é efetivamente um comentário, uma avaliação que é dada, questiono-vos agora e espero que estejam atentos, é um vídeo que nós quisemos partilhar convosco. Questiono-vos, será isto realmente um feedback? Tem som? Não.
Problema técnico. Não é problema, é uma situação Um desafio. contornável. Está aqui contornadíssimo. As apresentações que você me passou são as piores Tá, que eu mas já não vi está de em início. toda... Desculpa. Agora sim. Então, Renata, aproveitando que você está aqui, eu queria te dar um feedback. Primeiro, esses relatórios. Eles estão num nível de amadorismo que nem o mais inexperiente dos estagiários faria. As suas últimas apresentações que você me passou são as piores que eu já vi em toda a minha vida corporativa. Você nunca é pontual. Você não tem comprometimento com os projetos aqui da empresa. Ninguém no escritório suporta trabalhar com você. São sempre brincadeiras fora de hora. Às vezes eu tenho a impressão de que você só está aqui por indicação de alguém. Porque capacidade e conhecimento para ocupar o cargo que você ocupa, definitivamente você não tem. Não tem sequer maturidade para receber um simples feedback. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião de metas e resultados, quem é o próximo a se apresentar? E pronto, isto efetivamente pode ser encarado como um feedback. E ele encontra-se nos demasiado diretos e pouco, não existe esse estudo, mas eu diria que este foi demasiado direto e pouco sensível, que efetivamente ele, pronto, isto claro que é levado ao extremo, mas efetivamente às vezes temos este tipo de situação em que o feedback é demasiado direto, a pessoa nem tem a oportunidade de falar, de dar a sua opinião ou o seu ponto de vista, porque isso também é muito importante para o desenvolvimento, quer da pessoa até da equipa, e portanto isto foi um exemplo levado ao extremo, mas que nos pareceu interessante colocar aqui, até para ser um bocadinho aqui um mote para estas dicas que a Cláudia vai agora aqui falar. Nós colocamos aqui 5 dicas para dar bom feedback. A primeira é iniciar com um micro-sim, ou seja, começar a feedback fazendo uma pergunta breve e importante, como por exemplo, tens 5 minutos para falarmos sobre a última reunião? Ou então, tenho algumas sugestões para melhorar a apresentação, posso partilhar contigo? Isto faz com que a pessoa que está do lado de lá já saiba o que é que vai acontecer, ou já se consiga preparar mentalmente para algo que vai acontecer, seja positivo ou seja negativo, a pessoa já pensa que alguma coisa vai acontecer e a resposta da pessoa será naturalmente um sim, ou sim, mas não daqui a pouco, ou sim da parte da tarde, mas já tira um bocadinho a carga de a pessoa ser apanhada desprevenida e daí também nós termos a sensibilidade de preparar este discurso e dizer à pessoa que vamos querer falar com ela sobre isso e não falar com ela naquele momento em que nós estamos nos a dirigir a ela. Por isso, fazer uma pergunta breve, sucinta e que seja referente a algo específico que vai acontecer. Esta é uma dica que acho que é interessante. A informação baseada em factos. Nós devemos, sempre que estamos neste processo, dar exemplos, dizendo especificamente quando, como e onde aconteceu. Como, por exemplo, ficaste-me a enviar hoje o orçamento até às 11, são 14 e ainda não recebi. Ou seja, ser clara, ser objetiva no facto que estamos a transmitir à pessoa, datados, o que aconteceu naquele local, naquela empresa, mas ser sempre muito factual. Isso, sem dúvida, é o mais importante, porque se nós dissermos naquele dia ou naquele sítio, acaba a pessoa também por ficar um bocadinho confusa e vai um bocadinho de encontro àquilo que nós falamos anteriormente, de ser demasiado indireto. Uma outra dica que nós também temos que fazer, temos que mostrar às pessoas é o impacto das nossas ações ou das ações daquela ação da pessoa. Porque devemos demonstrar que aquela ação teve uma consequência e que poderá ter afetado positivamente ou negativamente o resultado.
como por exemplo, recebi o orçamento dentro do prazo combinado e foi muito importante, depois o cliente adjudicou a proposta. Obrigada pelo teu esforço, pois sei que tiveste pouco tempo para trabalhar nele. O que nós estamos aqui a dizer, e obviamente este é um feedback positivo, é dizer que aquela ação, o facto da pessoa se ter esforçado e ter feito o orçamento atempadamente, levou a que o cliente adjudicasse a proposta e que isso trouxesse resultados para a empresa. Isto também é uma forma de construir o feedback e de alimentarmos também aqui a ação que a pessoa teve. Podemos fazê-lo na parte efetivamente negativa, mas obviamente aqui o positivo é que deveríamos também ressalvar, mas sempre demonstrando que aquela ação que a pessoa teve, se ela cumpriu ou se não cumpriu, que teve um resultado, seja ele qual for, mas mais uma vez factual. Nós também indicamos aqui seria encerrar com uma pergunta aberta, ou seja, todo este processo de feedback, seja ele com uma chefia, com um colaborador, com um colega, é fazer uma pergunta aberta ao interlocutor para criar o comprometimento e não apenas de consentimento. Se nós fizermos uma pergunta, por exemplo, qual é a tua opinião sobre este assunto? Ou então, qual é a tua sugestão para melhorar este processo no futuro? Ou como podemos fazer para? Isto vai levar a que a pessoa que esteja do lado de lá responda de uma forma um bocadinho mais abertamente. Porque se nós fizermos uma pergunta fechada, a pessoa vai responder também de uma forma fechada, vai dizer que sim, não, ou pode ser. E se nós fizermos estas perguntas, qual é a tua opinião, qual é a tua sugestão, a pessoa naturalmente vai ter algo para dizer a mais do que simplesmente sim, percebo, ou não, não percebo, podes repetir, e vai repetir outra vez e possivelmente vai voltar outra vez ao mesmo. Mas a ideia é criar o comprometimento, porque se há alguma coisa que possa ser melhorada, é neste momento. Identificamos aqui também aquilo que nós chamamos a técnica sanduíche e falando um bocadinho aquilo que a Cláudia estava a dizer do retroalimentar, efetivamente o feedback mantém-se aqui na alimentação e daí nós também utilizarmos esta analogia da sanduíche. O feedback sanduíche é a forma mais popular de comunicar feedback a quem seja. Esta técnica foi descrita no livro Gerente Minuto, que é um livro clássico de autoajuda, na volta da década de 90. Em que basicamente é uma técnica que se divide em 3 partes, tal como a sanduíche, que é composta pelo pão, o recheio, seja ele carne, peixe ou o que for, e um outro pão para finalizar. Nós entendemos entende-se que o feedback sanduíche utiliza os mesmos passos como montar uma sanduíche. Começamos com a parte de baixo, o recheio e a parte final para fechar, em que nós podemos começar com um feedback positivo. No meio da nossa abordagem vamos falar sobre aquilo que é o feedback construtivo, ou a tal questão do meio, e depois voltar a encerrar com o feedback positivo. Nós colocamos aqui um exemplo, que poderá ser também utilizado. Tem sido bom elemento na nossa equipa e o teu trabalho é reconhecido pela empresa. A última apresentação foi muito simples, com pouca informação e tenho a certeza que consegues fazer melhor. Ou seja, mais uma vez nós dissemos que ele era um bom elemento, e que era o trabalho que era reconhecido. Dissemos que a apresentação foi muito simples, com pouca informação, mas também dissemos que sabemos que ele consegue fazer melhor. E isto também é algo que nós vamos alimentando a pessoa que está do lado de lá, seja ela para melhorar, seja ela para crescer, porque realmente é uma forma interessante de fazer e de dar feedback a quem está do lado de lá. E pronto, agora dando aqui continuidade também um bocadinho, depois de ouvir estas dicas todas que a Cláudia partilhou connosco, como disse inicialmente, nós pedimos aqui estes 3 testemunhos a 3 colegas das diferentes sociedades. É sempre bom nós contextualizarmos e nós falarmos com as nossas pessoas, não é? Perceber o que é que para elas é importante, neste caso sobre o feedback. E desde já agradecemos a estes 3 colegas, foram impecáveis, mandaram-nos o vídeo, foram impecáveis aqui em ajudar-nos nesta apresentação e dar o seu testemunho. E, portanto, aqui também para nós foi importante pedir estes 3 testemunhos nestas 3 áreas fundamentais do feedback, que é o pedir, o dar e o receber. Muitas vezes, quando estamos a falar do feedback,
acho que nos centralizamos muito no dar, na forma que a pessoa dá, mas também é importante a forma como a pessoa o recebe. A pessoa está aberta a receber o feedback, a pessoa vai criar esse tal comprometimento que a Cláudia falou anteriormente, vai perceber efetivamente que aquilo é positivo para ela, porque normalmente e de forma natural, quando o feedback é positivo, ele é encarado, e se for um feedback positivo, mas ele contextualizado e que tenha e que seja um feedback positivo contextualizado e que a pessoa perceba que está a receber um feedback positivo, ele é sempre encarado normalmente de forma positiva e aberta. Quando estamos a falar de um feedback construtivo, nem sempre a pessoa que o está a receber consegue fazer esta gestão. E portanto é importante, e daí ser muito importante de quem está a dar feedback, acaba então com a pergunta aberta, como a Cláudia disse, para que a pessoa tenha ela uma oportunidade para falar sobre o que é que entendeu da conversa e qual é que é o seu ponto de vista. Isso é muito importante. E também é importante, além do receber, é muito importante pedir. É muito comum ouvirmos as chefias ou as pessoas dizerem: se eu não digo nada é porque está tudo bem. É muito comum ouvir-se isso: se eu não digo nada é porque está tudo bem. Mas quando está alguma coisa que pode ser desenvolvida, aí nós sabemos que vamos ouvir. E portanto também é importante. E o que é que isto faz? Faz com que muitas vezes é dado o feedback mais na sua forma negativa do que na sua forma positiva. E isso tem que ser trabalhado por todos. E o feedback nós temos que o direcionar para todos os tipos de hierarquia, seja chefia, seja colega, seja par, o que seja. O feedback é algo que nos sustenta enquanto grupo, enquanto equipa. E, portanto, às vezes há pessoas que nós também temos noção que têm mais... sentem mais necessidade de pedir feedback. E isso é muito importante, a pessoa ter essa noção e ir pedir feedback, isso também é muito importante, porque a pessoa, se vai pedir feedback, é porque efetivamente a pessoa pode não estar segura do que está a fazer e vai perceber se é o caminho correto ou não. Portanto, é muito importante também o pedir. Portanto, para nós é importante estes 3 pilares. E agora vou pedir à Cláudia, então, para passar o primeiro testemunho, que é do Bruno Castro, da Covipor, sobre o pedir. Peço feedback porque gosto de estar informado da minha maneira de trabalhar na empresa. Não é nada disso que eu estou a dizer. Porque neste momento também trabalho aqui há 3 meses e gosto de saber o que é que a empresa pensa em relação ao meu trabalho, se estou a cometer algum erro, se estou a exercer o meu serviço em condições e se a empresa está a gostar do meu trabalho. Peço feedback de forma individual, sou muito direto, com educação, claro, mas gosto de saber tudo o que a chefia pensa e a empresa em relação ao trabalho que estou a exercer aqui dentro. Muito bem, obrigada ao Bruno. E agora vamos para a parte do dar feedback. Foi a Carla Silva da Security Service. Gosto de dar feedback à minha equipa regularmente sobre o trabalho de cada um, pois acho que isso é muito importante para a evolução de cada um e a evolução da equipa de uma forma geral. Tento sempre apontar factos específicos e explicar as situações em concreto para que a pessoa se sinta contextualizada no tema que estou a abordar e entender o impacto que essas situações têm na equipa e no trabalho diário. Dando um feedback, tento perceber o olhar da outra pessoa perante os factos apontados e, em conjunto, definirmos estratégias de melhoria, tendo sempre um compromisso de um acompanhamento regular e diário com a equipa, de forma a sentirmos em conjunto uma evolução
e assim, passado algum tempo, fazer um novo feedback de forma individual para que ambas as partes entendam o objetivo e a importância daquele feedback dado ao quadro da necessidade do momento. Ao longo do nosso trabalho diário, fui constatando algumas situações que deveriam ser corrigidas de forma a aumentar a produtividade e para isso tentei reunir alguns factos, pedi reunir com as pessoas individualmente e em cada expus a situação e mencionei situações concretas que deveriam ser ultrapassadas de forma a atingir os nossos objetivos. Perguntei à pessoa em questão se concordava com os factos que eu estava a expor e se entendia o impacto que essas situações estavam a causar no trabalho e na produtividade do dia a dia. Dialogamos e em conjunto definimos uma estratégia que fosse confortável para a pessoa em questão, de forma a tentar melhorar o trabalho. Ao longo do tempo fui estando atenta, fui tentando perceber se de facto as estratégias que tínhamos definido estavam a correr bem, se o feedback que eu tinha dado estava a ter um impacto positivo e ao fim de algum tempo percebemos que de facto houve uma melhoria na organização e na produtividade. Tentei posteriormente reunir novamente com a pessoa, individualmente, e dei o meu feedback positivo relativamente ao aumento do nível do trabalho que se verificou após o nosso primeiro feedback. Obrigada à Carla também pela partilha. E agora vamos falar então aqui, ou vamos ouvir o testemunho aqui do José sobre o receber feedback, porque é que é tão importante. Da Saint-Gobain. Da Saint-Gobain Portugal, exatamente. Na função que desempenho, o feedback é de extrema importância e um padrão no meu dia-a-dia. Dentro da Saint-Gobain Portugal, e para a minha função em específico, procuro com regularidade feedback das equipas comercial, de marketing, de amostras e também de fornecedores. Sou aberto na recepção de feedback e procuro com frequência, seja ele positivo ou negativo, porque acredito que ele é um dos pontos mais importantes para a minha melhoria contínua. No momento que estou a receber o feedback, acho importante que o interlocutor tenha a capacidade de criar um momento de diálogo e partilha e que o mesmo seja factual para que me seja mais fácil identificar a situação. Encaro a importância do feedback como uma poderosa ferramenta de melhoria. Este género de informação é ainda importante para saber gerir e definir expectativas entre interlocutores na nossa cadeia de valor. Através de um feedback claro, construtivo e específico, consigo perceber onde a minha performance é positiva para a organização e quais os pontos que tenho a desenvolver. É importante, no momento do feedback, que eu tenha espaço para abordar a minha visão e o meu ponto de vista, por forma a me alinhar com o meu interlocutor e com o propósito que espero de mim. Nem sempre espero que o feedback venha ter comigo e, quando necessito do mesmo, procuro de forma ativa junto dos colegas, pares ou chefias. Não nos podemos esquecer ainda que somos seres comunicativos e toda a informação que recebemos, mas também fornecemos, impacta a nossa forma de lidar, de agir e, principalmente, perceber todos os contextos que nos rodeiam. Obrigada também ao José, obrigada aos três por esta partilha com perspectivas diferentes do feedback, é muito importante. Antes de avançar só para o Evolve, queria só referir que o feedback ele deve ser dado ao longo do ano. Existe o feedback formal, se podemos dizer assim, de algumas práticas aqui da organização, quando temos a avaliação de desempenho, que ela é feita a meio do ano e no final do ano, mas nós não temos que esperar por esse momento, isso é algo que é sempre referido por nós. E, portanto, esta questão toda do feedback, a forma como se dá feedback, deve ser encarada como algo normal, como algo de uma ferramenta poderosa de melhoria de performance, e portanto ela deve ser dada ao longo do ano, seguindo aqui as dicas que a Cláudia falou, portanto não se esqueçam que
ao longo do ano irem dando esse feedback aos vossos pares, às vossas equipas, mas que ele aconteça durante o ano de uma forma muito natural. Bem, mas então, falando aqui da nova ferramenta que o grupo disponibiliza a todos, esta nova ferramenta de feedback é o Evolve. O Evolve é uma ferramenta que o grupo trabalhou com o propósito de as pessoas poderem pedir feedback a quando de um projeto, a quando de uma reunião, e a Cláudia vai explicar já mais à frente como é que isso se faz na própria ferramenta, mas o propósito é ser um feedback formal, não é? Portanto, haver este registro sobre o feedback do que queiram pedir. Ele está ligado depois aqui a reuniões que aconteceram, ou às equipas do Teams. Portanto, ele foi criado mesmo com esse propósito de ser um feedback formal aqui nesta ferramenta e que pode ser encontrada então aqui na nossa intranet. Continua a ver o meu ecrã, continua? Sim, sim. Como é que nós conseguimos encontrar aqui muito facilmente? Aqui na nossa internet, nestas barras, tem aqui uma opção para procurar Search Internet. Se vocês escreverem Evolve, ele vai-vos aparecer aqui automaticamente e vai-vos direcionar para a página. Só colocar aqui. Só passar aqui um vídeo muito curto. Pedimos desculpa por estar em inglês, mas creio que também é uma bela introdução a esta plataforma. Vou-vos mostrar. Sim, um vídeo muito rápido. Como é que vocês conseguem aceder através da intranet e que tem aqui um acesso direto? A área de trabalho, ele direciona-vos para o site, ou então podem fazer o download através da App Store ou do Google Play, ou então aqui com o QR Code. Para já vou-vos mostrar só como é que funciona o site. Tem sempre que entrar com o vosso SGID. Neste caso, ele vai por ser aqui. Não é preciso nenhuma adesão específica. Qualquer pessoa que tenha um SGID consegue entrar. Vou colocar aqui a plataforma, o acesso. E aparece-nos aqui, obviamente está traduzida como de retorno, solicita retorno. Poderíamos alterar isto o idioma, mas já é mais fácil estar a explicar em português. Há aqui duas formas que vocês conseguem pedir o feedback, através das minhas equipas e do meu calendário. Como a Cláudia explicou há pouco, isto pretende que seja um feedback formal, não para substituir o que já existe, mas tem por base dois princípios. Aqui as minhas equipas, que ele vai ao grupo do Teams buscar todas as equipas que nós temos no nosso Teams, todos os grupos de trabalho. Como, por exemplo, eu posso chegar aqui, esta minha equipa desta plataforma, tem a Catarina e tem a Cláudia, e posso enviar feedback ou pedir feedback. Aqui. Ou então, poder passar aqui no meu calendário e ele vai também ao meu Outlook buscar tudo aquilo que é eventos que já tenham sido passados e que constem no meu Outlook. Por exemplo, eu vou chegar aqui e tem também, nesta reunião de preparação da apresentação, ele dá-me automaticamente para dar retorno, dar feedback ou pedir feedback. Se eu quiser dar feedback,
eu coloco aqui, ele vai-me automaticamente pedir que eu escolha um participante. Imaginem que eu quero dar feedback à Catarina sobre esta reunião da preparação da apresentação. Eu clico, seleciono a Catarina e eu tenho aqui objetivos que eu já previamente defini e que já aparecem alguns também como definidos na Saint-Gobain. Alguns aparecem em inglês, aqui alguns, por exemplo, eu quero dizer que vou dar feedback à Catarina sobre como tomar decisões rápidas e precisas, como assumir o domínio, ser grávido, não consideres feita tradução do Google, e vou fazer guardar. E vou dizer à Catarina que a Catarina aqui no assumir o domínio esteve 5 estrelas, tomar decisões rápidas e precisas poderia melhorar aqui um bocadinho e ser proativo, a Catarina teve aqui 4 estrelas. Eu posso dizer à Catarina que, no que diz respeito à reunião da apresentação, eu posso dizer que gosto de apresentações curtas e sucintas, por exemplo, estou só aqui a exemplificar, não é? Que teria feito de modo diferente, alterado o layout, o template da apresentação. E vou dar retorno, dar feedback. Pronto, e aparece uma mensagem, parabéns, o seu feedback foi enviado, quer dar a pedir retorno. Eu, neste caso, não vou fazer nada e vou para a página principal. Isto é uma forma de dar feedback. E, por outro lado, eu, se quiser pedir feedback, eu faço o mesmo processo. Ou seja, vou ao calendário, às equipas, vou outra vez aqui à minha reunião de preparação e, em vez de dar, eu vou pedir feedback. Porque eu quero que a Catarina me diga como é que acha que eu me portei. Eu, quando faço aqui selecionar objetivos, são os meus objetivos pessoais. Eu quero que a Catarina me dê feedback sobre o que é que ela achou no meu objetivo de melhorar o discurso, de ser flexível e de criar conteúdos atrativos. E vou guardar e é isto que ela vai receber. Eu vou enviar feedback. Pronto, isto aqui são... E já tenho o feedback enviado. Agora, o que é que acontece? Eu tenho aqui no meu retorno, no meu feedback, todos estes processos. O feedback que eu recebi, o feedback que eu tenho que responder, o feedback que eu pedi e o que eu dei também. Ou seja, porque isto é todo um processo de dar e receber, mas eu posso dar e também recebo, e também recebo e também dou. Ou seja, tudo isto é a tal curva que nós vimos ali no início. Neste caso, eu pedi feedback à Catarina, como viu daqui, e aparece aqui o feedback. Neste caso, foi o que eu fiz, exatamente isto. A Catarina vai receber esta informação. Eu dei o feedback à Cláudia, neste caso à Catarina inicialmente, e ela vai ter esta mensagem por responder. Ou seja, aquilo que eu pedi para ela me dar feedback é isto que vai aparecer. Ou seja, melhorar o discurso, tomar decisões rápidas, ser proativo. Eu vou dizer que a Catarina, eu que já terei pedido este feedback, posso melhorar aqui, ela pode melhorar aqui e teve aqui 5 estrelas. E pode escrever aqui qualquer coisa que ela acha que é diferente, que eu gosto de apresentações simples, teria feito de modo diferente, alterado o local da apresentação. E eu vou dar retorno. E a Catarina, neste caso, como alguém me pediu feedback, eu estou a dar feedback e já lhe estou a responder com o feedback. Ainda é possível responder com o retorno adicional e poderíamos estar aqui nesta curva de pedir e solicitar, pedir e solicitar. Todas as minhas solicitações vão estar aqui. Ou seja, eu neste momento não tenho feedback nenhum para eu responder, eu tenho um feedback dado, que a Catarina já me deu, e foi isto. Ou seja, eu quando dou feedback, é isto que me vai aparecer. A Catarina deu-me a mim, mas como eu fiz há bocado o texto ao contrário, eu disse que a Catarina esteve aqui muito bem, esteve aqui muito bem melhorado o discurso,
e o que é que a pessoa gosta, o que é que a Catarina gosta de fazer apresentações mais simples e teria preparado melhor o discurso. Ou seja, tudo isto é uma ferramenta que permite a interação de dar e receber. Nós, enquanto interlocutores, podemos dar, podemos receber, e pretende-se que isto não substitua, como a Cláudia Pimenta disse, o feedback presencial, o feedback cara a cara, mas que nos ajude depois também a poder construir aqui mais em nível de projetos, como é que está a correr, como é que está, em termos de seguimento, porque isto parte sempre... É uma boa ferramenta para indicadores, não é, Cláudia? Sim, sim, porque isto parte sempre de algo formal que já existe ou no nosso calendário ou no nosso Teams. Nós podemos fazer isto qualquer pessoa, nós só para explicar, nós podemos, quando pedimos feedback, nós podemos pedir a todos que está aqui, que estão aqui intervenientes, podemos selecionar todos, podemos pedir a todos, mas para dar feedback é individual, ou seja, só me é permitido escolher ou um ou outro, não consigo, também faz algum sentido, porque o feedback é efetivamente individual. Já ao solicitar, pronto, posso querer que quer a Catarina, quer a Cláudia me apresentem feedback sobre como é que isto correu face aos objetivos que eu identifiquei anteriormente. Claro, objetivos esses que são definidos ali no perfil da pessoa, não é? Exatamente. Ai, desculpa, aqui. Se eu for aqui ao meu perfil, eu consigo definir aqui os meus objetivos. Apesar dos objetivos de Saint-Gobain já aparecem como pré-definidos, estes foram aqueles que eu criei. Eu posso chegar aqui e fazer adicionar. Eu posso escolher aqui melhorar aquele mesmo, melhorar a minha habilidade de falar em público. Eu vou dizer que este objetivo é privado porque é para mim e vou adicionar e ele vai ficar aqui. Privado, sim. Ele vai ficar aqui como um objetivo que eu depois posso propor a alguém que me pretenda dar feedback sobre este meu objetivo. Dizer, olha, posso melhorar aqui, posso melhorar ali. Eu não vou gravar porque não é necessário. Posso escolher, posso escolher aqui a forma como eu pretendo que me seja classificado, as estrelas, os bonequinhos, ou aqui o mais comum no LinkedIn, os emojis. Portanto, posso escolher também aqui o idioma, depois o resto, pronto, os meus distintivos significa que quanto mais ativo for no Evolve, mais emblemas se ganham. Pronto, depois obviamente como é para dinamizar a própria plataforma. Eu tenho aqui alguns, já foram das vezes que nós fomos experimentando, mas não é muito simples. Mas aqui na parte do retorno vocês já recebem uma notificação que tem aqui feedback por responder, retorno dado, ou seja, conseguem verificar que todos os feedbacks que eu dei. Os solicitados, neste caso eu tenho aqui um que a Catarina me enviou e posso dizer que este é o mais recente. A Catarina deu-me eu solicitei a Catarina para me dar retorno nisto, feedback. Aqui, ela ainda não me deu, por isso é que ainda está aqui, ainda não respondeu ao meu feedback. Catarina, por favor, responde. Claro, a pessoa também recebe no e-mail, não é? Sim, sim. A notificação. Sim. Ou seja, o retorno recebi, que feedback recebido. Ou seja, eu recebi 4 estrelas aqui, 4 estrelas aqui e 5 estrelas aqui. A Cláudia avaliou? Não, deu-me feedback nestes 3 pontos e depois eu posso dizer, ok, fica fechado, obrigado, está fechado o feedback, Cláudia Daniela foi notificado e fechamos o processo de feedback e não tenho mais nada pendente da minha parte. Pronto. De uma forma geral, esta a plataforma. Por isso, podem depois também verificar aqui em termos de instruções, mas é muito simples. Precisam é ter algo já criado, mas isto aparece automaticamente do Outlook para o calendário, está bem?
Podem fazer a aplicação, nós já testamos, só precisam de entrar com o SGD. Se manter aqui então. Pronto, o resto é isto, questões. Então, alguém quer fazer aqui alguma questão neste momento, até sobre a ferramenta, se pudermos ajudar? Sim. Deem-nos o vosso feedback também sobre esta ferramenta. Exato. De manhã a Maria dizia, sinto-me sozinha. Eu assim, não me sinto sozinha que estou contigo, mas estamos abandonadas. Exato. Cláudia, uma pergunta. Cláudias, uma pergunta. Quem quer aderir pela primeira vez, como é que deve fazer? Ao Evolve, diz, Cláudia, diz É só entrar com o SGID, nós pelo menos não precisamos de uma adesão. Isto é automaticamente com o SGID. Basta entrar. Mas entrar aonde? Ali através da intranet. Eu vou explicar novamente. Aqui. Na intranet. Eu estou aqui. Ou então também pode baixar a aplicação. Exatamente. A aplicação, aqui, normalmente. Um bocadinho. Aqui o link. Eu vou só ir aqui outra vez. É só isso. Ou seja, entrar aqui. Okay. Não precisa de fazer nenhum registro prévio, nem nada. Não. Aqui login no SGID com a password que está associada ao SGID, que normalmente é aquela que nós temos associada ao nosso computador. Aquelas equipas que mostraste são as quais estão estamos no meu Teams. No nosso exatamente. Teams. Ok. Sim, no grupo do Teams. Vocês até podem ir tentando ver, para explorando esta plataforma, mas aparece todas as equipas que eu tenho no meu Teams. O calendário Outlook normal. Muito obrigada. Nada. Obrigada a nós. Maria, tens alguma questão? Não, era só para vocês não estarem sós. Muito obrigada. A ideia aqui é que fossem distantes. Já explicamos como é que acedem à plataforma e que seria interessante perceber se funciona, se não funciona, também depois podermos ajudar em algum aspecto. Mas que se pretende que isto seja uma ferramenta para vos ajudar. Solicitar, retorno. Pronto. Sim, é uma ferramenta boa, como estavas a dizer, para os projetos, para as equipas. Isso é interessante. Nesse sentido, é uma ferramenta interessante. Sim, e podem, tal como nós estávamos a falar, através do telemóvel, têm a aplicação e conseguem aceder na mesma com o SGD e com a password do computador. Até para nos habituarmos a darmos o feedback, não é? Sim. Que é importante dar e receber, essa parte que estavas a referir. E pedir também. Se já tivesse institucionalizado o dar e o receber, o pedir torna-se cada vez menos preciso, mas é muito importante. Seja sobre o que for, é importante. Olha, eu gostei muito da formação. Muito obrigada. Obrigada, Adelaide. Acho que a Carla Araújo quer fazer uma questão. Queria sim. Olha, é automático os grupos da Teams? É. Porque eu estou a tentar entrar e não me está a aparecer nada nas minhas equipas. Agora já apareceu, era só para falar, pronto. Pronto. Não, Carla, não estava a aparecer inicialmente. Isto é um fenómeno aqui da formação. Nós carregamos aqui no botão e aparece tudo, não é? Mentira. Por isso é que pedimos para irem testando. É normal que no primeiro acesso possam não ter acesso, possam estar disponíveis todas as ferramentas. Mesmo os eventos do Outlook às vezes demoram algum tempo a atualizar, está bem? Por isso, para ir testando é que era importante. Ok, obrigada. Carla, foi bom ouvir-te. Foi bom ouvir. Não, isto parecia de propósito, hein? Eu vou lá, não está nada e de repente faço o refresh e aparece tudo. Foi um botão que eu carreguei aqui, Carla. Obrigada. Obrigada.
Acho que se calhar não havendo mais questões, encerramos aqui, não é, Cláudia? Sim. Pronto. Então agradecer a todos e usem e deem feedback e usem a plataforma e vamos praticando no dia a dia estas boas práticas. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada a todos.